Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui neste domingo e estamos iniciando a escola bíblica dominical, ensino da palavra do Senhor. Agora estamos relatando sobre a lição de número 6 da escola bíblica dominical do dia 10 de março, Dia 10 de maio, não de março, dia 10 de maio. E nós estaremos ministrando acerca da condição dos gentios sem Deus. Então, quero convidar você para assistir essa ministração no dia de hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai falar comigo, vai falar conosco. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Mas, primeiramente, eu quero aqui parabenizar todas as mães do nosso país e também do mundo, todas as mães, Eu parabenizo você, mãe, mulher batalhadora, mulher abençoada por Deus, a qual tem cuidado dos seus filhos de uma maneira específica, especial, Parabéns para você, mulher batalhadora, mulher abençoada por Deus, A família depende de você. Você é uma mulher a qual Deus colocou para cuidar da família. Então, eu quero deixar uma palavra para você lá em Apocalipse 3:8, Que é uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Peço para você meditar lá, Diz assim a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que Deus abençoe a tua vida, parabéns pelo seu dia e que seja um dia maravilhoso reunido junto com a sua família, em nome de Jesus. Também parabenizo a minha esposa, Francimari, pelo dia de hoje, parabéns, que Deus abençoe a tua vida, uma mulher batalhadora, uma mulher que cuida corretamente, dos seus filhos, da sua família. Que Deus abençoe a tua vida, nós te amamos, viu? Também a minha mãezinha, irmã Irene, que Deus abençoe a tua vida, mãe. Amo a senhora, obrigado por ter cuidado e nos ensinado da melhor forma possível nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, nós te amamos, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração juntamente contigo, quero orar com você nessa manhã especial, e eu tenho certeza que Deus está abençoando a cada um de nós. Maravilhoso Deus e Pai, diante de ti, Senhor, eu quero me colocar neste momento, Pai. Quero pedir para que o Senhor venha abençoar-nos nesse ensino, Pai, da sua santa palavra, nos conduzindo da melhor forma possível, e eu tenho certeza que o Senhor já está nos abençoando, Pai. Dai-nos a tua divina sabedoria, o teu conhecimento, abençoa o teu servo, a tua serva que está assistindo este vídeo, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa as mães do nosso país, do mundo, Pai, abençoa cada um, Pai, repreenda este vírus, Senhor, imundo que está tomando, meu Deus, o mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem. Meus amados irmãos, nós vamos entrar agora na palavra do Senhor. A palavra leitura de hoje, ela está escrita lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 11 e 12, depois em Romanos, capítulo 4, versículo de número 12 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que, na carne, se chamavam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 até o 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão,
que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem. Meus amados irmãos, o objetivo geral desta lição, ela está esclarecendo, ou seja, ela vai esclarecer para nós, no objetivo geral, de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Então, nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos entender um pouquinho de que forma os gentios estiveram privados da promessa messiânica, da promessa do nosso mestre, da promessa do nosso Messias, né? Que foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito bem. E os três objetivos específicos, né, o primeiro tópico vai conceituar para nós, meus amados irmãos, espiritualmente, a circuncisão e a incircuncisão. Então vai expressar para nós, vai nos conceituar, demonstrar o conceito para nós da circuncisão e da incircuncisão, o que é, né, e como era feito. Muito bem. O segundo tópico desta lição maravilhosa vai explicar, ou seja, vai explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. A antiga, né, condição dos gentios sem Deus, né, e sem Cristo. Muito bem. E o terceiro tópico da nossa lição vai afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, desprovidos, vai afirmar para nós o terceiro tópico, a lição, que os gentios desprovidos de Deus, né, os gentios marchavam para a perdição eterna. Muito bem. Então, meus amados irmãos, para que nós possamos entender aqui, o gentio não tinha parte, né? Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão. E por isso, para que nós possamos entender, eles eram herdeiros, né? Eram herdeiros das promessas. Nós entendemos ainda que nesse sentido, a epístola dos Efésios aqui, ela demonstra ou mostra para nós a condição, né? A condição da posição gentílica. Né? Nós entendemos que os gentios eram incircuncisos sem Cristo, né? Incircuncisos sem Cristo, separados de Israel. E ainda eles andavam longe das promessas, né? Sem a esperança e sem Deus no mundo. Então, é o que nós vamos entender. Então, nós entendemos nessa lição aqui, que nós vamos ver que o autor aqui de Efésios, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos, né? Antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, né? 5 formas de privação. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo, né? Então, nós vamos estender e aprender aqui, entender cada um desses aspectos que a revista, ou seja, o ensino explicita para nós, explica para nós, nos demonstra através dessa complexibilidade deste ensino maravilhoso da parte do nosso Senhor. Muito bem. Então, meus amados irmãos, no primeiro tópico, nós vamos entrar agora no primeiro tópico. O primeiro tópico tem o tema chamados incircuncisão. É o que nós vamos aprender agora. E nós vamos entrar aqui e entender que na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, o gentio era desprezado pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, nós entendemos que antes, né, na era antes de Cristo, né, além daqueles que existiam os mortos espiritualmente, os gentios,
além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, né? Eles eram completamente desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, né? O gentio era desprezado pelos judeus e reconhecido, ou seja, identificado pelos judeus como os incircuncisos. Nós podemos entender que nem comer junto eles podiam comer, né? Nem estar junto eles podiam estar, né? Devido à questão da incircuncisão. Então agora nós vamos entrar no primeiro subtópico do tópico 1, que vai falar o conceito da incircuncisão. Qual o conceito da incircuncisão? Então, para que nós possamos entender o que é a incircuncisão, né? Ou seja, a circuncisão. Vamos entender primeiro o que é a circuncisão, para que nós possamos aprender aqui. Então, a circuncisão, para que o irmão, a irmã, quem está assistindo aí, sempre ouve os cristãos falando de circuncisão, incircuncisão, às vezes não sabe o que é, né? Para que nós possamos entender, a circuncisão, na época, lá atrás, na época dos judeus, naquela época, eles faziam uma circuncisão, ou seja, a cirurgia, né? Cirurgia ou a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Então naquela época era prescrito na lei, né, como um sinal externo de quem, um sinal externo, não interno, é um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus, né? Ao povo da aliança de Deus. Está lá em Gênesis, se você quiser meditar, está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Então o procedimento, meus amados irmãos, era realizado no 8º dia de nascimento da criança. Então, quando a criança tinha 8 dias de nascido, né, era feito esse procedimento cirúrgico, né? Então, nós podemos entender que o procedimento realizado ao 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprado com dinheiro. Os estrangeiros que era comprado com dinheiro também naquela época, também era feito ao 8º dia, né? Era feito essa cirurgia, esse ato cirúrgico, né? Quem não era circuncidado naquela época tinha tido como incircunciso, ou portanto, excluído da aliança, né? Então era excluído da aliança, da aliança que foi feita ali com Deus. Então a circuncisão, meus amados irmãos, nós entendemos que ela tornou um sinal, né, que distinguia os judeus dos demais povos, ou seja, dos povos gentílicos, né? Então, através da circuncisão, conseguia fazer aí a distinção entre os judeus e entre os gentios, né? Os judeus eram todos circuncidados, né? Eram todos circuncisos. Já os gentios não, só aqueles que aceitavam a circuncisão, né, que era aí classificado dessa forma. Então, agora no subtópico 2, meus amados irmãos, nós vamos aprender agora sobre o significado religioso da circuncisão. Agora entra para nós qual o significado religioso, né? Peraí, mas só tirar algo, né? O prepúcio do órgão sexual masculino, isso aí tem um simbolismo, isso aí leva para o céu. Agora nós vamos entender um pouquinho, né, o significado espiritual desta circuncisão. Então, aqui, meus amados irmãos, o significado religioso apontava para a santificação. Então, o significado religioso aponta para a santificação. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, como a corrupção e as práticas idólatras, né, estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada lá naquela época, a circuncisão simbolizava aí, quando a pessoa fazia circuncisão, simbolizava a aliança, né, a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né, ao povo escolhido por Deus. Então aí que está a diferença, porque devido a
a prática da sexualidade, né, depravada na época, então o povo que fazia a circuncisão estava se purificando, mas era, para que nós possamos entender, era algo tão sério que os judeus recusavam-se, os judeus até recusavam, meus amados irmãos, se até mesmo comer com o incircunciso, está lá em Atos, capítulo 11, versículo 3. Então eles se recusavam até de comer com aqueles que estavam incircuncisos. Até mesmo um judeu que não era circuncidado também não entrava, não comia um com o outro devido à incircuncisão, né, daqueles que eram incircuncisos. Então, para que nós possamos entender, né, o significado religioso da circuncisão, aí que nós possamos entender a purificação requerida do povo, né? Essa purificação devido à sexualidade depravada da época, né? Então o povo que circuncidava, né? Então eles estavam se purificando, e era algo muito sério naquela época, né? E agora vem para o subtópico 3, sobre a circuncisão do coração, né? O apóstolo Paulo, ele é maravilhoso, né? Ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas uma ressalva, né? O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então, ali, esse sinal que os judeus faziam na época era feita por mãos humanas, né? Era uma simbologia, ou seja, era algo feito por homens, realizado por mãos humanas, e não lá no interior do coração, né? Então, a boa nova que Paulo ele traz é que a verdadeira circuncisão, né? É Paulo que fala, não é o irmão Luciano Veronese, não é o presbítero Luciano Veronese que fala isso, não. É Paulo. Paulo relata lá para nós que a verdadeira circuncisão, ela não tratava de operação externa da carne realizada pelos homens, mas de que era feita no interior, né? Aqui é o do coração, lá no íntimo do coração, lá no profundo do coração. Não adianta nada eu fazer uma circuncisão, tirar algo do órgão genital masculino, né? Se lá dentro do coração não foi transformado, o que resolve? Não resolve nada, não adianta nada. Então tem que partir lá do íntimo do coração. Não adianta nada eu me sair pela rua vestido, muito bem vestido, né? Com gravata, terno, se lá dentro do meu coração não foi transformado. Não adianta nada eu viver uma vida de aparência. Não adianta nada eu viver uma vida, a minha aparência física é maravilhosa, mas que adianta lá dentro do coração não ter nenhuma transformação? O que adianta lá dentro do coração não ter a transformação do Espírito Santo? O que adianta eu não aceitar o Espírito Santo lá no interior do coração? Não resolve nada, não adianta nada. Então aqui o apóstolo Paulo, ele relata para nós que a transformação, ou seja, a verdadeira circuncisão, é a circuncisão feita lá do íntimo, lá do profundo, dentro do coração, porque no fora, no exterior, não adianta nada. Então, para nós encerrar esse primeiro vídeo, para que nós possamos encerrar aqui o primeiro vídeo, nós entendemos que assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Então, o ser, para nós hoje, não é a questão de circuncisão ou incircuncisão. Para nós hoje, nós entendemos, o ser uma nova criatura. De eu e você, nós, né, sermos uma nova criatura, né? Ser algo diferente, pessoas diferentes, que parte a transformação lá do profundo do nosso coração. Muito bem. Então, meu amado irmão, para você entender aí, então a verdadeira circuncisão para nós hoje é a que parte lá do íntimo, lá de dentro do coração. Essa é a circuncisão a qual o nosso amado irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele relata para nós aqui que essa é a verdadeira circuncisão, não a de aparência externa, mas sim ali aquela que entra lá no profundo de interno, no profundo do coração, lá que parte lá de dentro, do íntimo, do meu, do teu, do nosso coração, né? E eu tenho certeza que Deus reconhece
essa circuncisão verdadeira. Muito bem, agora nós vamos para o próximo vídeo, mas antes eu quero pedir para você, meu amado irmão, divulgar esse canal, nos ajudar neste canal, Quero convidar você a se inscrever nesse canal, se inscreva aí, ajude que esse canal venha crescer, porque aqui nós estamos fazendo para que essa palavra possa chegar em outros lugares, pessoas que ainda não puderam ter o contato específico, especial, até mesmo aquele que não participa da escola bíblica dominical, possa estar meditando. Depois nós vamos postar mais pregações fora da escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. Então se inscreva, deixa um like, ative aí o sininho, aquele sininho que tem aí quando você vai escrever, se ativa, e quando você ativa, todos os vídeos que nós gravarmos vai para você, vai a notificação para você assisti-lo, e peço para você divulgar também, nos ajude nessa batalha, que eu tenho certeza que Deus irá abençoar. Vamos para o próximo vídeo agora, vídeo de número 2, vamos dar continuidade no vídeo de número 2, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu e ao meu coração. Agora nós vamos falar no vídeo número 2, o subtópico 4 do tópico 1, a circuncisão na nova aliança. Muito bem.